Olá, pessoal, tudo bem? Vou entregar aqui para vocês um conteúdo riquíssimo que eu já estava com uma vontade bem grande de gravar esse material de Mercúrio retrógrado, porque, nossa senhora, tem muitas, muitas e muitas coisas para passar aqui para vocês. Eu estou usando um microfone para fazer remover os ruídos, né, do fundo, porque aqui do lado tem um terreno que eles estão limpando, aí tá com barulho de cortador de grama e um escambau aqui. Eu tô tentando deixar para vocês o som mais limpo, mais nítido. Espero que dê certo. Vamos ver se esse microfone com redução de ruído funciona. Então vamos lá para a nossa aula maravilhosa de Mercúrio retrógrado. Glória à deusa, é a última retrogradação de Mercúrio. Já passamos por duas lá em março e junho, julho, ali tivemos a segunda retrogradação. As retrogradações do ano de 2025 foram elementos fogo, né? Foi lá em Áries, no começo do ano, primeiro trimestre, segundo trimestre, Leão, e agora vai ser daqui o início de Sagitário, tá? Então, nós fechamos aqui 2025 com as retrogradações no elemento fogo. Curiosos de plantão, já vou dar um spoiler aqui para 2026, que as retrogradações de Mercúrio serão no elemento água. Peixes, Câncer e Escorpião para o outro ano. Então, piscianos, cancerianos, escorpianos aí já fiquem atentos e atentas, porque as retrogradações do planeta da comunicação será no seu signo potente aí, né? Seja você de Sol, Lua ou Ascendente, nesses signos de água. Eu nunca vou tratar retrogradações como algo ruim. Quem já me segue aqui no YouTube, ou me segue lá no janaluz.astrologia, ou já faz as escutas diárias do meu podcast, Movimento do Céu, já entendeu que eu não observo a astrologia de forma fatalista, ou restritiva, ou demoníaca, tá? Eu sempre vou olhar a astrologia como uma oportunidade. O que essas retrogradações entregam para a nossa consciência? Retrogradação é um evento, como que os astrônomos chamam? É uma ilusão, né? Não é ilusão que chama, esqueci o nome da palavra. Esqueci, até metade da aula acho que eu lembro. Mas é uma fantasia, né? É um engano, é uma ilusão de óptica, é isso, ilusão de óptica. Você olha para o céu, a sensação que dá é que o planeta está andando para trás porque ele está numa velocidade menor. É como se você estivesse ali numa via de 120 por hora, você está numa BR a 120, está todo mundo ali, ó, 100, 110, 120, e aí o seu carro estava a 120 e você reduz para 100, para 90, para 80, para 70, porque você quer estacionar, você quer parar para ir num posto, qualquer coisa do tipo, e aí você reduz a velocidade. Perceba, você não está dando a ré, você não parou, o seu veículo engatou a ré e está dando a ré. Você está na mesma via, só que a diferença é que os outros carros estão no movimento direto e funcional, né? Estão lá na velocidade de 100 por hora e você, por questões óbvias da sua vida, você precisa reduzir. Por isso que dá uma sensação de uma ilusão óptica, né? Para quem observa os planetas com telescópio, nossa, tá andando para trás. Não está andando nada para trás, nada na vida anda para trás, quem dirá no universo, né? É só esse movimento. E as retrogradações, tanto de Mercúrio quanto qualquer outro planeta, vários outros planetas retrogradam ao ano. É só um movimento de diminuição da velocidade. Se está diminuindo velocidade, as características daquele planeta não estão ativos, né? Não funcionam tão bem. Por exemplo, Mercúrio, qual é a função de Mercúrio? Comunicação, diálogo, alinhamento de ideias, a busca pelo dinheiro também vem de Mercúrio, justamente porque é o planeta da comunicação. Para eu ganhar dinheiro, eu preciso me comunicar, e eu já falei isso algumas vezes,
Inclusive, deve ter uma aula aqui no YouTube sobre carreira, profissão, dinheiro na vida, dinheiro no mapa, alguma coisa do tipo. Eu falo muito sobre Mercúrio, porque Mercúrio é esse planeta que vai intermediar, né? Que vai fazer os movimentos necessários para você ganhar dinheiro. E assinatura de contrato, escrita, fala, verbo, tudo isso é dentro de Mercúrio, tá? Então, esse planeta, pela última vez, no ano de 2025, fazendo um movimento de retrogradação, a gente entra num período de redução de tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Redução de uma interpretação inteligente e coerente, redução das oportunidades de assinar um contrato que só te traga vantagens. Inclusive, para os estrelas, que são os integrantes do meu acompanhamento mensal, do AMA, acompanhamento mensal astrológico, todos eles já receberam o que significa esse Mercúrio retrógrado dentro dos seus mapas particulares, porque o AMA é um acompanhamento particular, privativo. Eu leio o teu mapa, eu entrego as tuas questões e nós dois juntos e juntas analisamos o seu mapa, a sua vida. Não é aqueles conteúdos generalistas que normalmente está aí dispostos na internet. E essa retrogradação de Mercúrio, ela pode trazer todo esse movimento de várias revisões. Ai, Jana, mas é um saco, porque eu sempre vejo que é péssimo a retrogradação de Mercúrio. Acredite se quiser, eu tenho clientes que eu atendo com a ferramenta da astrologia que Mercúrio retrógrado são ótimos para eles e para elas. Por quê? Porque no mapa natal, algumas pessoas têm Mercúrio natural retrógrado. Então, quando o Mercúrio entra em movimento de retrogradação, muito diferente do que a grande maioria planta de que é um caos, é uma maravilha. Então, eis aí a importância de você ter uma astróloga para chamar de sua e ter uma astróloga que leve esse nuance, esses pontos de retrogradação de Mercúrio ou qualquer outro planeta no seu mapa de forma terapêutica. Olhar para isso, entender a casa astrológica, entender os significadores e olhar para as suas questões, tá bem? E é isso, sem caos, sem medo e sem pânico, né? Eu sempre falo, tem uma galera que gosta de instaurar o medo e o caos como se a gente precisasse disso no mundo, né? Já não basta aí 1 trilhão de coisas acontecendo todos os dias e ainda tem um povo que gosta, né, de fomentar a desgraça. E aí, eu preparei uma aula um pouquinho diferente. Ao invés de eu passar por toda aquela coisa didática, o que é Mercúrio, nananã, nananã, eu já quero lançar o ponto objetivo da aula. Eu já quero te passar esse calendário aqui, ó, para você já anotar ou fazer o print dessa aula e já acompanhar essas próximas datas aqui nesse exercício de Mercúrio retrógrado, tá? Mercúrio vai retrogradar do dia 9 a 29 de novembro. A primeira data que você precisa anotar. Aí, essas outras datas aqui, ó, são todos marcadores específicos diários de mudanças importantes desse Mercúrio retrogradando. Ele vai retrogradar do grau 6 de Sagitário até o grau 20 de Escorpião. Então, para quem já tem o seu mapa natal, observa ali, ó, a casa de Sagitário, é essa casa onde tem essa flecha aqui apontada. Mercúrio vai retrogradar daqui, ó, 6 graus, comecinho de Sagitário, retornando até 20 de Escorpião. Escorpião é aquele símbolo, o M com a perninha, ó, com a setinha. Então, é essa margem aqui, ó, do teu mapa que você precisa observar, tá bem? Quem tiver o mapa natal, já dá uma olhadinha no Natal, observa se tem planetas e luminares aqui. Quem, num passo à frente do estudo de astrologia, já entende um pouco de revolução solar, ou já fez a sua revolução solar, o mapa do ano comigo, observa se essa margem de Sagitário aqui, ou Escorpião, está conectada com a tua revolução solar. Por exemplo, se você está profetando Sagitário ou Escorpião na tua revolução solar, tá? Pontos importantes aqui. E aí, o que que acontece? Nesse movimento de retrogradação, quando o Mercúrio sai aqui de 6 graus de Sagitário e volta até 20, ele vai passar
por todas essas datas aqui, ó, como se ele revisasse esses pontos. Então, dia 12 de novembro, Mercúrio faz uma conjunção com Marte, ele já fez uma conjunção lá no dia 21 de outubro, então, questões que não foram definidas, ou Mercúrio queria resolver e Marte queria também resolver, né? Se ainda ficou alguma coisa indigesta ali, mal resolvida, na semaninha de 20 a 25 de outubro, provavelmente com a retrogradação de Mercúrio agora, tenha um segundo rounding, como se fosse uma segunda chance, assim, sabe? De resolver questões. Importante você observar o grau, tá? Ali, ó. 6 graus de Sagitário, bem comecinho ali de Sagitário. Se você tiver Sol, Lua, até 6 graus de Sagitário, isso daqui é bem importante para você. E Mercúrio, como é o planeta da comunicação, do diálogo, acordos, né, negociações, eu acho vantajíssimo, assim, eu acho muito bom esse Mercúrio voltar, porque é como se a gente tivesse um segundo tempo do jogo, sabe? Como se o primeiro tempo tivesse sido lá em outubro, e, putz, não consegui dar o meu melhor, eu não consegui resolver aquele BO, eu não consegui entregar, enfim, ficou algo pendente. Cara, aproveita o segundo tempo agora desse jogo e resolve aí, tá bem? Acho riquíssimo, por isso que eu adoro retrogradação. Eu sou uma astróloga do contra, né? Porque eu gosto de todo mundo, de tudo que normalmente os astrólogos não gostam. Retrogradações, Plutão, Escorpião, eu sou apaixonada por tudo que as pessoas falam, nossa, isso aqui é péssimo. Eu falo, peraí, é péssimo por quê? Deixa eu entender. Aí eu vou estudar o péssimo e eu me apaixono pelo péssimo. É incrível, 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 incrível. E aí, ó, dia 17, Mercúrio vai fazer um sextil com Plutão. Importante até já passar para vocês que aqui, ó, nessa divisão de casas de Sagitário para Escorpião, ela está automaticamente acionada com um trígono de Plutão aqui em Aquário, né? E isso daqui vai seguir por todo o contexto de retrogradação de Mercúrio. Então, a gente acha que o Plutão está lá só fazendo um movimentinho de retrogradação dele em Aquário, mas ele está de olho aqui, ó. E Plutão é o regente de Escorpião, é como se fosse um cuidador distante, um observador, assim, como se a gente estivesse numa peça de teatro, estamos lá no palco, né? Eu sou uma atriz, você é um ator, a gente está encenando uma peça de Shakespeare ali, e Plutão é como se fosse um diretor que está lá nos bastidores, de olho nos detalhes. E é isso, me dá uma sensação assim de estarmos constantemente sendo observados, né, por esse Plutão. E Plutão é um planeta voltado a uma destruição? Sim. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa retrogradação vai ser destrutiva? Não, mas ela pode ser uma retrogradação muito navalhada, sabe? Muito afiada, assim. Como use a tua total responsabilidade sobre as tuas atitudes e ações, sabe? A vida não é uma brincadeira. A vida não é uma brincadeira. Isso aqui não é Disney. Isso aqui não é um parquinho de diversões, onde você toma atitudes erradas, inconsequentemente, sabendo que está errado, sabe? Vai ter uma justa causa aí, meu filho, minha filha, vai ter aí um pererê, vai ter um caldo para você ter uma chance equilibrada de resolver as questões da sua vida. E não seja oportunista. Esse Plutãozinho fazendo sextil com todo esse movimento de retrogradação aqui está falando assim, ó, não seja não seja piá, sabe? Não seja garota, porque assim vai dar ruim, sabe? Vai dar ruim. Haja com discernimento, maturidade, integridade. Não faça para os outros o que não gostaria que faça para você, sabe? Não tente ser ardilosa, ardiloso, porque o caldo vai pegar preço. E na hora que pegar preço, meu filho, aí não vai adiantar joelhinho no chão e, meu Deus do céu, a vida só me dá coisas ruins, porque você já está plantando coisa ruim. Então, presta muita atenção que esse sextil aqui de Mercúrio para esse contexto de retrogradação, desculpe, esse Plutão, olhando para esse contexto de retrogradação de Mercúrio, é um, é um agente secreto ali, ó, que tá na tua mira, tá olhando para tuas atitudes. Então, sem querer ser muito grandão, muito grandona aí, porque vai dar ruim, tá? Aí, dia 19/11, Mercúrio faz uma oposição a Urano, que está em retrogradação já aqui a Touro, e trígono a Netuno também.
que é esse aqui. Netuno já está lá naquela conjunção super especial do ano de 2025, em Peixes, retrogradando em Peixes. Agora, em novembro, eles seguem em movimento direto, inclusive. Esse aspecto do fim da retrogradação de Saturno e Netuno está lá, está aqui embaixo na lista de vídeos desse canal, com o tema de retrogradação de Saturno. Saturno em Áries, tá? O nome do título desse vídeo que tem mais detalhes, se você quiser observar. Aí, já passando a segunda quinzena, Mercúrio faz conjunção com Lilith, que já está propriamente em Escorpião, maravilhosa. E depois Mercúrio trígono com Júpiter e Mercúrio conjunção com Vênus, sendo lá no final do mês de novembro. Então, perceba, teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 datas chaves, 6 datas principais no mês de novembro, que você pode anotar e verificar como que isso se comporta dentro do teu mapa natal, sabe? Para você conseguir entender que temos 6 ativações importantes dessa retrogradação de Mercúrio. Não é simplesmente uma retrogradação, é uma retrogradação que volta bem no grau do grande trígono de água ali, onde pode reativar alguns lugares e setores e temas que outubro não foi visto, tá? Eu até estenderia, eu colocaria ali a partir de 22 de setembro, tá? Alguma atitude importante você tomou, casou, separou, mudou de casa, comprou um carro, entrou numa empresa, assinou uma sociedade, todas as grandes fases da sua vida, desde 22 de setembro, agora ela passa por uma reavaliação, sabe? É como se você tivesse um checklist de confirmação, assim, sabe? Você confirmar alguns temas importantes de mudanças, de grandes mudanças na tua vida desde setembro, tá? E agora começa a ter a peneira aí a peneira do trigo e do joio, o que fica e o que sai da sua vida, tá? Confia. Eu sempre vou motivar, eu sempre vou levar a astrologia para algo melhor e positivo. Não tem perda ruim. Se você está perdendo alguma coisa, se algo muito difícil finalizou e está difícil lidar com o término ou a finalização, obviamente, busque terapia sempre na vida, mas lá na frente você vai entender que às vezes é uma perda que lá no futuro te dá um imenso ganho, né? E aqui você pode estar super preso a essa questão do apego, né, do controle, mas eu teria que ter dado fim, eu teria que ter encerrado o contrato, e aí a gente vai trabalhar outros lugares que seria mais o ego, né, e a necessidade de controle do que, de fato, a libertação de uma fase que até talvez nem estava te levando para frente, sabe? Às vezes nem era uma empresa boa, às vezes nem era uma sociedade massa, às vezes nem era um relacionamento que te respeitava, e você pode estar aí choramingando, achando que você perdeu. Mas lá na frente, meu filho, a vida roda, e aí as coisas mudam. Percepção muda, né? E é isso. Então, já temos datas importantes, já sabemos aqui no mapinha, né? Onde que você deve se localizar. Mercúrio, eu coloquei o símbolo dele aqui, para quem está chegando agora aqui nesse conteúdo e não sabe o que é Mercúrio, é esse símbolo que você pode localizar dentro da tua mandala astrológica, tá? Esse aqui é o mapa fictício que eu montei. Na verdade, é o mapa de lua cheia, que foi o último mapa que eu usei para fazer uma aula, e aí eu vou usar o mesmo. E aí, o que eu queria explicar aqui para vocês também? Isso aqui é uma aulinha extra, tá? É um bônus aqui para quem chegou até esse tempo, esse momento aqui da aula. Todo planeta, dentro da astrologia, ele vai ter uma questão de energia, de debilidades, dignidades, ou melhor, dignidades planetárias. Até coloquei aqui eu como título. O que é uma dignidade? É um estudo para entender se ele está domiciliado, exaltado, em detrimento ou queda. O que é um planeta domiciliado? É o domicílio, é você dentro da sua casa. Quando você chega em casa, você chega num lugar que você compreende, que você entende, que você gosta, né? Então, o planeta Mercúrio, ele fica em casa quando ele existe no signo de Gêmeos e de Virgem. Por que eu estou te passando esse tema de dignidades planetárias? Porque você pode pegar aqui o seu mapa e olhar,
peraí, eu nunca vi o meu mapa tentando ver se o meu Mercúrio, já que é o planeta da vez, né? Como que ele está no meu mapa. Vamos ver se ele está domiciliado? Se o seu Mercúrio, no seu mapa natal, ele estiver em Gêmeos e Virgem, ele está em casa. Então, ele está forte, ele está massa, ele está bacana, ele está feliz, é o lugar onde ele se sente bem. E é isso. Até eu coloquei aqui do ladinho, né? Mercúrio está em casa, expressando bem suas qualidades de comunicação, raciocínio e análise. Perfeito. Agora, se no teu mapa você tem o Mercúrio exatamente ali de 10 a 20 de Virgem, ele tá exaltadíssimo. Ele tá assim, ó, plus do Blaster, do Master, muito confortável. E por que de 10 a 20? Porque eu trabalho com orbe de 5 graus. Então, 15 menos 5 vai para 10 e 15 mais 5 vai para 20. Então, de 10 a 20 graus, se o seu Mercúrio no mapa natal estiver nessa margem de graus, ele está exaltado. O que é exaltado? O Plus, o Master Blaster, mega lugar que um Mercúrio poderia estar. Dentro de Virgem, entre 10 e 20 graus, tá? Seria o teu Marte não, desculpe, Mercúrio exaltado. Ó, Mercúrio está fortalecido com habilidades ampliadas da análise crítica, organização e lógica. Maravilhoso. Ainda mais se você tiver esse Mercúrio exaltadíssimo aqui numa casa 3, né? Locutor, professor, promotor, juiz, palestrante, tudo que é político também pode vir aqui. Tudo que são esses cargos assim de locução, né? De verbo, de fala, para quem tem esse Mercúrio exaltadíssimo em Virgem. Aí, o que é um Mercúrio em detrimento? Detrimento, acho que o próprio nome, né, ele já dá um nuance, assim, ele já direciona sobre o que é. Tá caindo energia, né? Tipo, putz, a impressão que eu tenho, já que a próxima categoria de dignidades é queda, aqui começou a ladeira, entendeu? Tipo, nossa, tô dirigindo uma rua, de repente eu vi uma rua que é quase um barranquinho, assim, ó. Tipo assim, quando eu fui para a rua que começou a baixar. As coisas não ficam tão claras ali, né? Tipo, a energia tá baixando, o Mercúrio em detrimento é quando ele tá no signo de Sagitário e Peixes. Sagitário, o símbolo da flechinha, e o Peixes é esse símbolo aqui que eu tô circulando para vocês. Se o teu Mercúrio natal estiver em Sagitário e Peixes, ele está em detrimento. Então, ele está fora de uma zona de conforto, pode trazer dispersão, falta de clareza e idealismo exagerado. Aqui, os gogozentos e gogozentas, né? As pessoas até que não organizam o pensamento antes de expressar. Pode ter aí em seu mapa, um Mercúrio em Sagitário ou Peixes, tá? E aí, queda. O que é queda? É o final da ladeira. Tipo assim, você começou ali a descidinha desse barranco, e a queda, você chegou lá embaixo, entendeu? Você chegou lá embaixo, que seria assim, um lugar não confortável para Mercúrio estar, que seria no signo de Peixes, né? Aqui, ó, estado mais frágil, com confusão mental, dificuldade na comunicação e tendência a fugir da lógica. Inclusive, curiosidades, né? Eu já analisei mapas onde o Mercúrio estava em Peixes, numa casa 8, por exemplo. E aí, essa pessoa, ela pode ter tido até problemas de aprendizagem, assim, sabe? Uma aprendizagem um pouco mais lenta, em contrapartida, ela tinha uma questão muito voltada ao misticismo, à intuição, ela era uma mulher médium maravilhosa, só que a comunicação dela era mais com o oculto, né? Era mais com o campo invisível do que ela ficar dentro de um escritório de marketing, por exemplo, do que ela fazer parte de uma agência de marketing. Provavelmente não daria certo, porque a comunicação dela não é verbal, é a intuitiva, são outros processos, e foi bem interessante até eu ter tido a oportunidade de ver analisar aquele mapa, porque era um Mercúrio em queda, né, que eu nunca tinha analisado. E é isso. Isso que não quer dizer que tá ruim, tá? Nossa, Jana, eu tô vendo aqui o meu mapa Mercúrio é em Peixes, então quer dizer que eu nunca vou conseguir dar uma palestra
Não necessariamente, né? A astrologia, ela serve exatamente como essa ponte, de passar alguns insights e possibilidades. Nossa, isso aqui realmente faz sentido. Então, vamos para uma terapia, né? Vamos criar um protocolo aqui, juntos, de observar suas dificuldades e criar dinâmicas, estratégias, para você passar por essa tua dificuldade, sem colocar aquilo na caixinha do sempre fui assim, vou ser assim, e é desse jeito que tem que ser. Por isso que eu trabalho muito, muito, muito com uma linha de astrologia, que é uma astrologia terapêutica. Eu uso a primeira ferramenta, é a astrologia, e depois a gente vai aprofundando as análises em sessões clínicas, depois da sua entrega, né? E assim, é o que eu sempre falo, não tem mapa ruim, né? Nossa, o meu Mercúrio, ele tá super em queda, Jana, então, assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, e é isso aí, né? Vamos analisar isso, vamos ver por partes. A astrologia, ela não serve para amedrontar, colocar medo, e também não serve para justificar erros, né? Agora, no Mercúrio retrógrado, vocês vão ouvir muito aí, né? O oi sumida, oi sumido, o plot twist do passado voltando, e assim, se para você isso é um erro, não dê espaço, né? Não dê espaço. É isso. Até nisso, a astrologia, ela não justifica atitudes erradas. E não é por causa do Mercúrio retrógrado, não, que você vai se enfiar numa furada e vai dizer sim para uma pessoa ou situação que você deveria ter dito não, porque é isso, né? Não é Mercúrio que está lá fazendo você tomar uma atitude errada, ele está mostrando uma possibilidade. Se você quiser entrar naquele trem, naquele barco furado, você entra. E isso não só no afetivo, para todos os lugares, familiares, sociais, profissionais. Certo? Então, esse ponto aqui da aula aberta, eu coloquei bem como curiosidade, né? Dá uma olhadinha lá se o seu Mercúrio é dentro dessas categorias, o que é. E é isso. Ó, por exemplo, o Mercúrio aqui, ó, do exemplo do mapa, Mercúrio está em Sagitário. Então, olhando aqui, ele estaria em detrimento. Um Mercúrio que está entrando ali numa ladeira, né? Tá olhando para uma, opa, não é um lugar tão confortável para esse Mercúrio. Certo? E aí, quais são as dicas aqui que eu separei para você passar bem por esse movimento de retrogradação de Mercúrio, sem caos e sem pânicos? Pausa, pausar e revisar, sempre, né? É nesse momento que você não assina nada, mas é o que eu falo para os meus assistidos, você busca muito mais informação. Até ontem eu estava entregando um mapa e a cliente, ela tinha que verificar a compra de um imóvel e etc e tal, lá numa situação particular da vida dela. Aí eu falei para ela, pesquise tudo, pesquise, visite, pergunte tudo, pergunte, sabe? Busque maiores informações, mas não assine nada enquanto o Mercúrio estiver retrógrado, dá uma segurada no reggae. Mas assim, pergunte muito mais em Mercúrio retrógrado, pesquise muito mais para quando o Mercúrio tiver passado lá do aspecto de sombra, né, do pós-sombra, aí você começa a assinar os contratos de venda, compra, financiamento e afins. Praticar uma comunicação consciente, isso daqui é muito a revisar mensagens, e-mails e reuniões antes de concluir qualquer decisão. Eu leio isso para vocês e eu repito para mim, né? Porque eu sou uma pessoa, o meu Mercúrio é em Capricórnio, na 3. Eu escrevo um e-mail e a impressão que eu tenho é que o meu cérebro pensa muito mais rápido do que os meus dedos digitando. Então, nesse momento, para eu não mandar e-mail para pessoas erradas, para eu não mandar e-mail com ideias confusas, eu vou revisar esse texto. Eu vou escrever o e-mail, aí eu vou ler um pouquinho, aí eu vou tomar um café, dar uma respirada, reviso esse e-mail de volta, sabe? Eu reviso 2 ou 3 vezes tudo o que normalmente eu faria numa primeira saída, numa primeira tentativa, porque as chances de desencontros, erros, enviar mensagens para pessoas erradas, ainda bem que hoje dá para apagar, né? Dependendo do tempo se apaga, mas se não tivesse a forma ali de apagar a mensagem, ia ser o tempo de mandar a mensagem em grupo errado, mandar respostas no WhatsApp para as pessoas erradas e um problemão na vida aí.
Aprender com atenção. A conjunção de Mercúrio e Marte pode gerar impaciência, que é bem no comecinho aqui já, né? Mercúrio conjunção com Marte, semaninha do dia 12 do 11. Como vai estar retrógrado, vai estar aí um movimento de mais provocação, sabe? Quem gosta de um fervo, quem gosta de um debate no meio da fila do mercado, é o dia D, né? Se você gosta de show, assim, é o dia D. Me vem a cena do cachorro grudado no muro, ouvindo a discussão do vizinho, sabe? É tipo esse cachorro aí, essa conjunção de Mercúrio com, com Marte. Olhando muito o bafão da vida, né? Tomara que o bafão da vida não seja da sua vida e os outros ali olhando alguma discussão e tudo mais. Mergulhar no autoconhecimento, com certeza, principalmente quando esse Mercúrio entrar aqui em Escorpião, que vai ser ali dia 19 do 11. Mercúrio entra aqui, ó, vai para essa comunicação mais direta, afiada em Escorpião. Lá no podcast, quando Mercúrio entrou em Escorpião, que foi dia 22 de setembro de 2025, eu lembro muito bem que nesse dia eu gravei o podcast e eu falei temporada de falas afiadas. Então, assim, uma pergunta que você faça, se prepare que a resposta vai vir no talo, assim, sabe? A resposta ela vai ser fina e direta, né? Então, assim, você sabe, você que já é uma pessoa adulta, sabe que a resposta que você vai ouvir não é a qual você gostaria, então não pergunte, porque a resposta vai vir navalhada, a resposta ela vai vir fina, direta e objetiva, tá? E por isso coloquei que mergulhar no autoconhecimento. Então, aprenda a escutar e também aprenda a se expressar. A partir do momento que você se expressa claramente e também você coloca os seus limites em dizer os seus sims, em dizer os seus nãos, em falar com licença, obrigada, mas hoje eu não vou, hoje eu não quero, hoje eu não faço. Você tem total liberdade e eu diria até você merece estabelecer os seus limites, mas a partir do momento que você estabelece os seus limites, saiba que é uma moeda de troca igual. O outro ou a outra também vai te dizer não. Então, aprenda a dizer o seu não e também aprenda a respeitar o não do outro, tá? Eu já recebi algumas pessoas, ai, que legal, né? Estou trabalhando o meu limite na terapia, nananã. Hoje eu não faço o que as pessoas me obrigam. Acho lindo, bato palmas. E daí, numa outra sessão, vem, nossa, pedi para alguém fazer algo simples e não fizeram para mim. Eu falei, porque as pessoas vão te dizer não, né? E aí, como que você lida com o não do outro? Mas porque eu falei, é isso aí, realidade versus, expectativa versus realidade. E esse Mercúrio vai ficar ali em Escorpião de 19 a 11 de dezembro. Depois, ele já vai fazer o movimento aqui de retrogradação dele, até 29 ali. Então, é isso. Mergulhar muito no autoconhecimento, exploração. Explore quais são os seus limites. Se conheça, se observe, sabe? Avalie o que é bom para você, ajuste a tua rota, né? Seja uma pessoa que gere impacto nas pessoas que você convive, nesse período de Mercúrio retrógrado, até como um susto. Nossa, a Janaína fazia isso aqui antes sem reclamar, e agora ela está me dizendo não. E não é nem se reclamar, né? Antes a Janaína fazia, ela comia com farinha e fazia. Agora ela não faz mais, tá ficando topetuda, a Janaína tá ficando topetuda. Dê essa margem, essa oportunidade das pessoas perceberem que você está se conhecendo, né? E que você agora não vai fazer algumas coisas que você só fazia porque era importante para o outro, tá? Mas é aquilo. Acho rico, lindo, maravilhoso, mas também aprenda a respeitar quando o outro falar um não para você, você fala, fechou, o carinho permanece o mesmo, o amor continua o mesmo, você não vai fazer, eu vou fazer e tá tudo certo. Muito obrigado por se posicionar. Difícil demais. Eu falo aqui porque, que feliz, só tô dando aula, mas é difícil esse exercício. Mas é rico, é riquíssimo. Seguir a intuição, principalmente ali os aspectos com Netuno, né, que é naquele dia de Netuno, cadê o bonito? Aqui, ó, trígono com Netuno, dia 19 do 11.
é muito esse aspecto da intuição. Então, siga a tua intuição, os aspectos com Netuno, pedem sensibilidade e criatividade. Tira o dia 19 do 11 para rezar, para orar, para acender uma vela, sabe? Para fazer um movimento que te conecte com a sua fé. Pode ter aí excelentes resultados. Ser paciente e flexível vem muito dentro ali do se posicionar, né, saber os seus limites e respeitar o não dos outros e cultivar o equilíbrio, porque é a vida, né, meu filho? Estamos aqui para exercitar o equilíbrio nas nossas vidas também. E aqui, ó, no finalzinho desse ciclo, quando o Mercúrio faz essa conjunção com Vênus, dia 24 do 11, pode ter ali, ó, a união, né, que é justamente essa conjunção que favorece reconciliações e negociações. Prepare o seu coração e a sua mente para a harmonia. Lá no final, 24 do 11, aí retrógrado até 29, né? É como se a retrogradação começasse pauleira, mergulhasse em escorpião e fosse dedo na ferida, você dá uma respirada e fala, bora aproveitar esse Mercúrio retrógrado para resolver os BOs da minha vida, e lá no finzinho de novembro você já dá uma respirada e fala, nossa, sobrevivi, ok, com licença, obrigada, eu tirei 7 na prova, né? E a média era 6, então eu passei, mais ou menos isso. Certo? Então é isso, e eu queria muito passar para vocês o período de sombra desse Mercúrio. Toda vez que Mercúrio ele entra nesse período de retrogradação, ele leva um tempo, né, para sair aqui de 6 graus, vai até 20, volta, 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 volta. Aí, quando ele voltar, lá no comecinho de dezembro, até os 6 graus de Sagitário, ali termina um tempo que a gente chama de pós-sombra, que é quando o planeta já terminou a retrogradação, 29 do 11, mas ainda ele demora um tempo para conectar de volta, para chegar no ponto exato do início dessa retrogradação. E aí, qual que é esse prazo? Deixa só eu abrir, lá no feed do Insta tem um link que é só sobre retrogradações do ano, bem interessante, inclusive. Mercúrio retrogradando, vai até 17 de dezembro, então, 29 do 11, ele finaliza a retrogradação, e aí ele segue firme até chegar aqui aos 6 graus de Sagitário, que é no dia 17 do 10. Então, para quem usar esse Mercúrio retrógrado para avaliar questões de contrato, venda, compra de bens, né, caros, né, fazer investimentos, mudança de casa, mudança de país, etc e tal, quando que você já pode dar uma respirada e falar, bora, que agora eu vou assinar todos os contratos que eu fiquei avaliando no mês de novembro, a partir de 17 de dezembro, tá? Aí segue no flow, vai para a glória, na bênção, e é isso, a última retrogradação de Mercúrio, tá bem? Observa sempre a casa astrológica que está acontecendo essa retrogradação. A casa astrológica vai dar o tema em que você precisa observar com mais atenção para revisar as suas decisões, tá? E é isso. Se você deseja uma análise de Mercúrio retrógrado específico no seu mapa, você pode encontrar aqui na legenda dessa aula o meu WhatsApp de contatos diretos, me chama, a gente conversa um pouquinho, eu te explico algumas dúvidas e você agenda a sua análise particular para entender em que casa que acontece, onde está o teu Mercúrio natal, se faz algum aspecto importante por ali, tá bem? Aqui no finalzinho de aula eu sempre coloco alguns exercícios para você colocar tudo que eu te falei em prática. Ache o teu mapa natal, encontre as casas astrológicas, que é Sagitário e Escorpião, anote os temas dessa casa, observe se você tem planetas e luminares dentro dessas casas, se você é sagitariana, canceriano, e também olhe lá para onde está o seu Mercúrio natal, né? Se ele está domiciliado, se ele está exaltado ou em queda, que é essa aulinha aqui, ó, que já está todo resumido aqui para vocês. Bem?
E é isso, exercite, pratique, faça as suas anotações. A astrologia trabalha muito bem dentro de períodos e datas, então não adianta nada você assistir essa aula até o final. Nossa, que legal, peguei vários insights, entendi vários pontos ali. Anote datas, anote datas. A astrologia, ela é um saber que pode ser verificado. Anote as datas, os períodos, escreva, e aí depois você vai conseguir fazer essas correlações, tá bem? E óbvio, né, se você quer tirar alguma dúvida mais particular, entre em contato comigo, eu sempre sou muito próxima dos clientes que chegam e bora lá conversar sobre esse Mercúrio retrógrado, tá bem? Um beijo gigantesco para você e é isso. Siga o canal aqui do YouTube, sempre vou colocar alguns conteúdos interessantes para você. Siga o Instagram, janaluz.astrologia, e também tem o podcast Movimento do Céu by Jana Luz, que está super interessante. Todos os dias eu coloco conteúdos riquíssimos ali do céu do dia. Um beijo gigantesco para você e até uma próxima.